fazia você se ver de uma outra maneira e ver suas possibilidades e ver, sabe, assim, os pontos fortes que você tinha. Eu sempre gostei muito de dança desde pequena, era daquelas que ficava na frente do espelho, dançando, vendo o pessoal na televisão e depois imitando os passos e tal, mas eu nunca realmente entrei para uma aula de dança, né? Assim, minha família, principalmente meu pai, era totalmente contra, não queria saber e tal. Então, o meu encontro com a Dona Maria aconteceu, na verdade, depois que eu já tinha entrado na universidade, né? Através de um colega meu, um sueco que estava morando aqui no Brasil e que falou, por que você não vai lá na Dona Maria fazer umas aulas e tal? Porque ela dava também, né? Tinha um grupo de improvisação e aí eu entrei e foi incrível, porque desde a primeira aula foi assim, paixão e amor à primeira vista. Ela sempre procurava incentivar esse outro lado do ensino, né, da teoria do movimento. Então, trabalhar com crianças, trabalhar com grupos específicos de pessoas, porque ela tinha também, né, toda aquela parte de terapia do movimento e de expressão corporal. Mas aí também ela tinha as suas vontades de fazer os seus grupos, de fazer os seus espetáculos, e aí eu fiz parte desse grupo dela, fiz o Magitex, né, basicamente, e depois disso a gente, um grupo, né, dessas pessoas que fizeram o Magitex, saiu e fundou o Grupo ESO de Dança Contemporânea, que foi o grupo ao qual eu me liguei. A Dona Maria, ela tinha uma maneira muito particular de se expressar, né? Que não era uma coisa fácil de você entender. Principalmente, existia a dificuldade por ela ser estrangeira, né? Ela não dominar todo o vocabulário da língua portuguesa, existia isso, mas existia também a própria dificuldade da referência de movimentos, né? Então, para você entender a ideia atrás do Magitex, eu não falo do conceito, o conceito era muito claro, e isso a gente tinha bastante segurança sobre isso. Como que entender o que ela queria exatamente não foi um processo fácil para algumas pessoas. Também tinha uma outra fase que a Dona Maria trabalhava muito a coisa da expressão individual no movimento, né? E você fazer uma coreografia é o contrário, né? Você deixa o indivíduo, você é parte de um grupo. Então essa passagem também, para algumas pessoas, foi mais difícil do que para outras, né? Então a gente teve de tudo, sabe? Teve muito piti no meio dos ensaios, das coreografias, brigas até entre os bailarinos, né? Mas foi uma grande experiência, né? Porque justamente para mim era um passo a mais, uma área a mais que se abria, que eu saía daquela coisa ali, daquela sala e entrava num palco, né? Foi a primeira vez que eu pisei no palco, foi com o Magitex, né? E foi muito bom ter o Viola, ter o Denilson, ter a Juju lá com a gente, que já eram profissionais, já, né, tarimbados e tal, e ajudaram bastante a gente com isso, né? A Dona Maria, assim, ela... eu acho que o grande mérito dela era uma coisa dela criar, ela dá os elementos para você desenvolver e entender a teoria do movimento, do Laban, né? Mas ao mesmo tempo te dá bastante espaço para a expressão, para sua expressão individual, né? Então, para mim ela foi essencial não só como professora, né, de dança, mas que a maneira como ela se colocava durante as aulas foi uma coisa que definiu muito a minha atitude com a vida em geral, né? Tinha muito essa coisa de você respeitar as diferenças, de você respeitar a diversidade, né, através dos diferentes movimentos, personalidades de movimento, né?
E ao mesmo tempo, assim, porque ela tinha também não só um grande arsenal, assim, né? Tinha um conhecimento incrível em termos de artes, nas artes plásticas, na música, no teatro. Então ela trazia elementos de todas essas outras linguagens para as aulas, né? Então, uma das coisas mais legais, assim, das aulas dela, para mim, era esse contato com um mundo extremamente rico de todas as linguagens artísticas, né? Você estava ali, era uma coisa de dança, mas ao mesmo tempo era uma coisa que extrapolava, né? Assim, o mundo de uma linguagem específica. Eu lembro bem que acho que foi quando a gente fez Magitex, que aí no final do processo ela deu pra gente alguns livros com algumas dedicatórias, né? E ela me deu uma daquela fotógrafa Cláudia Andujar, o trabalho dela com os Yanomami. Isso final dos anos 70, começo dos anos 80, a coisa assim estava bem começando. E você via assim, através das dedicatórias, né, como que ela realmente enxergava cada um. Porque não era as dedicatórias não era assim uma coisa pro forma, né, que você vai com carinho, com amor, não sei o que, blá 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 blá. Não, sabe? E ela, inclusive, ela dava dicas, né? Eu lembro que na minha dedicatória tinha uma coisa assim: você tem muita energia, né? Nunca deixa essa energia esmorecer, né? Mas ao mesmo tempo não deixe ela te queimar, né? Sabe esse tipo de coisa, esse tipo de toque, né? Porque ela tinha também esse lado de ler, né? Através dos movimentos, tinha uma coisa de ler, não de ler, de saber da personalidade de cada um, né? E ela dava esses toques para cada um. Ela vinha de uma formação bastante fundamentada, né, em termos de leitura de movimento, né? Tem toda uma escola, né, de desenvolvimento de terapia através do movimento, né? Então não era só um olhar assim que ela olhava para você e achava que não, ela estudava mesmo as pessoas através dos movimentos, e não só dos movimentos, porque o que era mais interessante também em toda essa escola, né, que a Dona Maria trouxe para o Brasil, é que era uma coisa dos relacionamentos, como as pessoas se relacionavam umas com as outras através da linguagem do movimento. Eu acho que essa abertura de horizontes, né, na vida, não só na coisa artística, né, no campo artístico, mas na vida em geral, porque na hora que você tem acesso, e não só ter acesso, mas que você se relaciona num nível mais profundo com tantas linguagens diferentes, né, tantas maneiras diferentes de pensar, de ver o mundo, e também tantas culturas diferentes, porque ela trazia de tudo, né, desde os jogos africanos até, sabe, a música chinesa, o que havia de mais de vanguarda na Europa. Então, foi uma abertura que me deu assim, elementos importantíssimos para desenvolver a vida que eu desenvolvi, para eu seguir e o caminho que eu segui, entendeu? Foi... É uma coisa assim que o efeito disso é muito profundo. Não foram lições de dança, foram realmente lições de vida, né? E esse legado dela
Eu me sinto assim uma das pessoas mais privilegiadas aqui, sabe, de São Paulo, de ter podido viver todas essas experiências, de ter tido uma pessoa que me apresentou tanta coisa legal, né? Tanta coisa boa.